Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shishimad Bhaktivedanta Nararnit Namine Shri Krishna Lila Katane Sudaksha Naudhare Madhuri Gunashayiktam Varam Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shirasa Namami Shri Dandinan Bhakta Shru Manincha Shri Krishna Padabda Dhritai Karidi Chaitanya Lila Amrita Sara Saram Narayanam Tam Satatam Prapadi Tavadasmi Najivami Tvavina Iti Vinyayaraditam Nayaman Charanantika Jai Madhavatit Ki Ekadashi Vrata Ki Jai Srila Bhaktivinoda Thakur Ki Jai Mahagrantha Javadharma Ki Jai Radhe Radhe. Então, todo mundo se lembra, porque todo mundo acompanhou o Javadharma, está todo mundo acompanhando, né? Aí todo mundo se lembra, a gente parou está no 8º capítulo, intitulado Nitya Dharma, ou seja, o dever eterno, a natureza eterna, e o comportamento Vaishnava. Isso é legal, né? E a gente se lembra, tinha uns Vaishnavas de Bharagati, e eles chegaram, os Vaishnavas ali de Navaduipa, e fizeram umas perguntas, né? Ele perguntou justamente isso, como é que a gente se comporta com as pessoas, né? Como é que os Vaishnavas se comportam com as pessoas. Isso é muito legal, isso, não? Porque como a gente muda assim a mentalidade, né? Como eu me comporto com quem, né? Então tem que ter um viveka é discriminar, não no sentido de, aliás, melhor, discernir, né? Discernir quem, né? Quem é benéfico para a gente, quem não é muito benéfico, que a gente é benéfico para alguém, né? Então, se a gente se comportar de acordo com o Sadachara, né, que é aquela comportamento Vaishnava, vai ser benéfico também para alguém, né? Pelo menos não será maléfico. E nós paramos aqui, que a gente falou que a resposta era bem longa, né? E ele está falando sobre as características de um Madhyama Vaishnava, ou seja, de um Vaishnava intermediário. Ele parou aqui na 3ª característica desse Madhyama. Então, ele fala que ele justamente ele concede misericórdia, né, aos ignorantes. O que é isso também, né? A palavra balisha, a balisha vem de bala, você lembra bala gopala, que é criança, meio pueril, né? Pessoa que tem, o ignorante, né? Não é uma pessoa ruim, mas ignora os fatos. Então, essa palavra balisha refere-se a pessoas que são ignorantes da verdade espiritual, são confusas ou são tolas. Isso significa as pessoas materialistas que não receberam nenhuma guia genuína no que se concerne à espiritualidade, mas que também eles não foram assim misturados, contaminados por doutrinas não autorizadas como os Mayavada. Inclusive, essa palavra contaminada é muito doida, porque a gente usa muito isso. Está contaminada. Na verdade, ela vem do sânscrito utishta. Utishta quer dizer que está impuro. Né? Se você foi ao banheiro, fez o número 2 ali, e você não se banhou, você está utishta, você está impuro nesse sentido. Né? Contaminado é meio estranho. Uma vez até uma conhecida minha, ela ouviu, né? Ela foi primeira vez, não conhecia ela muito bem, claro. Foi primeira ou segunda vez no templo. Aí falaram, não, que você está contaminada. Ela falou, caramba, será que eu estou com alguma doença? Eles perceberam que eu estou... Né? Então, às vezes, a gente tem que traduzir do devotês também, né, para as pessoas novas. Entre a gente, tudo bem, que a gente meio que já conhece. Também uma pessoa nova, você pode falar uma coisa que não seja muito adequada, né? Então, tem que botar o cérebro, essa pessoa era nova, ela não conhece nada. Então, né, a gente tem que falar a linguagem dela. Então, vamos lá.
elas não são, não têm inveja dos bhaktas e de bhakti, mas o seu egoísmo mundano e apego previne-os em desenvolver a fé em Sri Hari, né? Ou seja, pessoas ali que não desconhecem tudo, mas não são tranquilas, não tem essa coisa de, como ele falou, né, contaminados, impuros pela filosofia Mayavada. É até interessante que muita gente pensa que o cara faz yoga, é vegetariano, então ele quase um bhakta. Não necessariamente. E às vezes ele vem com essas ideias preconcebidas, né, do Advaitavada. Isso é um grande entrave para entender Bhakti. Erudito, olha que interessante, eruditos também se incluem nessa categoria se eles não alcançaram o mais elevado fruto do estudo, que é desenvolver fé em Sri Hari. Então, a pessoa, às vezes, é muito erudita, conhece, né, ciência, e Pererel analisou, pesquisou, e ele não encontrou, né, Deus, assim, digamos assim. Ele tem uma ideia muito ateísta de Deus, porque ele como é uma pessoa muito inteligente, ela estuda, né, os fenômenos da natureza e acaba achando que a religiosidade é meramente um fenômeno social. Então, ele não encontra provas que exista um ser superior e assim por diante. E, às vezes, a pessoa precisa ser muito inteligente, às vezes é muito difícil para ela, né? O Kanishta Adhikari, ou Prakrita Bhakta, né? O Kanishta Adhikari é o Vaishnava mais principiante, tanto que ele é considerado, às vezes, como Prakrita Bhakta, né? O Bhakta materialista. Prakrita vem de Prakrita. Está ali na porta de entrada do templo de Bhakti, mas por causa dessa ignorância nos princípios de Sambandha Jnana, ele não atingiu o Shuddha Bhakti, ou seja, você lembra Sambandha Jnana? Jnana é o conhecimento de Sambandha do relacionamento entre Krishna, a Jiva e a matéria, né, ou Maya. Então, quem não conhece essa intrincância entre esses três aí, ainda um canista, né? Tal pessoa também é considerada como um balicha. Olha, também é considerado como uma criancinha, né? Até que ele chegue à plataforma de Shuddha Bhakti, de Bhakti pura. Quando ele fica já conhecedor de Sambandhanyana, conhece esse relacionamento, e desperta Ruchi, gosto, por Shuddha Harinama, pelo nome puro de Hari, pela misericórdia dos Bhaktas puros, sua ignorância será dissipada e ele pode alcançar, sim, o status de Madhyama Vaishnava. Você lembra que a gente falou aquela sequência de Shraddha até Prema, e Ruchi é mais ou menos um pouco além do mediano, que é aquele gosto, a gente falou daquele gosto, que a pessoa adquire um gosto profundo pelas práticas e assim, né? A gente até diferenciou que não é um gosto que a gente sente, eu gosto de ouvir, né, o Harikata, mas será que você ouviria 8 horas Harikata? Sim. Não digo 8, 4. Não digo 4, 3, 2 horas. Sem ficar meio, né, já pensando em outra coisa, ou fazendo outra coisa. Quem que ouve Harikata atentamente 2, 3 horas, realmente se entregue, né? Muito difícil. Quem tem Ruchi já tem muito isso. A gente falou sobre o canto também. Às vezes a pessoa, né, o Vaishnava canta assim, bem ruimzinho, né? Muito desafinado. A gente não atura muito. Mas quem tem Ruchi, ele está vendo aquela essência, não está vendo a forma como está cantando, se está fora do tom, se está fazendo um portamento, assim por diante. Então, não é qualquer gosto, né? Todo mundo sente o gosto, né? Até o canista também sente um gosto, mas não é o Ruchi. É essencial que um Madhyama Vaishnava deva conceder sua misericórdia a essas pessoas, né, supramencionadas. Ele deve tratá-los como convidados, né, e deve satisfazer suas necessidades na medida que for possível.
Mas isso não é o suficiente em si. Ele deve também agir de tal forma a despertar a sua fé em Ananya Bhakti, ou seja, em Bhakti pura, direcionada, e seu ruchi, seu gosto pelo nome puro. Então, não é só ser um cavalheiro nesse sentido, né? Inclusive, há muito tempo, né, no Bhagavad tem a lista do Vaishnava, de várias qualidades, diz que ele é um cavalheiro. Aí a gente estava lendo isso, uma moça perguntou, então quer dizer que ele, se estiver no ônibus, ele dá o lugar para uma senhora? Né? E essa era a concepção dela de cavaleiro. Também é, mas não é só isso, né? Cavaleiro, né? Um gentleman, uma pessoa educada, nesse caso aqui, que ele é educado em Bhakti, e ele vai conceder, ele não vai dar o seu assento só, né? Ele vai dar o asana, a qualificação dessa pessoa entender um pouco da filosofia, né? E adquirir esse gosto. Né? Então, ser cavaleiro não é só tratar materialmente bem. E aqui, né? Conceder sua misericórdia é isso. Esse é o verdadeiro significado de misericórdia, que também é aquela confusão que muita gente tem, que fazer a caridade, né, a misericórdia. Foi misericordioso comigo, né, me deu água, comida, até bem, é legal, né? Se ajudar alguém, óbvio. Porém, esse não é o verdadeiro sentido de misericórdia Vaishnava, e sim propiciar aquela pessoa esse acesso a esse conhecimento, né, e a ter esse gosto. É muito legal. Se não é troca de guna, né? Ou a pessoa ignorante pode ser vítima da má companhia e cair a qualquer hora, porque ele carece de conhecimento do Shastra. Então, essa pessoa que ela é novata, ela entende muito bem e confunde as coisas. Às vezes, você não conhece aquilo ali, você acaba confundindo. Eu me lembro de outra ocasião que uma pessoa estava entrando também na história, aí ela ganhou uma cesta. Agora tem final de ano, né? O pessoal quer trabalhar em empresa, entendeu? Ganha aquela cesta. E ela ganhou umas coisas não muito boas, né? Que a gente não come, a gente não bebe, uma garrafa de vinho, sei lá, uma bebida na parelhão. Ela falou, vou dar para alguém, já que eu não como, né? Vou dar para alguém, porque senão eu vou jogar fora. Aí eu expliquei, né? Que a gente não dá para alguém coisa que a gente não quer e não acredita. Não, na verdade, você incorreria no karma ali. Então, é só um exemplo, né, de ignorância sobre o tema. Ela estava agindo, óbvio, de super boa vontade, mas seria uma coisa ruim para ela e para quem recebe. Né? Porque eu recebi uma coisa, recebi um pacotinho de alguma coisa branca, eu não gosto, mas o cara faz, né, aquilo ali, então vou dar para ele. Não, o princípio é o mesmo, as substâncias são diferentes, mas o princípio é o mesmo. Né? Então, vamos lá. O Madhyama Vaishnava, esse Vaishnava intermediário, deve sempre proteger tais pessoas suscetíveis a essa má companhia. Também a má companhia também não necessariamente é talvez outra pessoa ignorante também sobre o tema, né? Não conhece. Não necessariamente uma pessoa ruim. Tem os ruins mesmo, que depois ele vai falar. Ele deve, de forma muito misericordiosa, dá-los, né? Ficar na companhia dele, ajudá-los e gradualmente instruí-los sobre os temas espirituais e as glórias do nome puro, Shuddhanama. Uma pessoa mentalmente perturbada, né, pode, sob a tutela de um bom médico, se curar. Né? Ela deve ficar sob a tutela de um médico para se curar.
Assim como a pessoa deve perdoar a ira de uma pessoa doente, então também devemos desculpar o comportamento ignorante e inapropriado dessas pessoas, né? Ou seja, pessoa muito jovem faz umas besteirinhas, né? A gente tem que levar muito por aí. O Gurudev, ele dava exemplo da mãe, né, que está com a criança e a criança defeca, urina no colo dela, ela não vai ficar com nojo, pô, você tem que defecar no pneu. A criança pequena não sabe o que faz, né? Ela fala, a mãe ama a criança, então ela sempre não liga muito para ele, né? Porque às vezes falavam coisas ruins dele e falava, não, tudo bem. Os discípulos ficavam com raiva, que é o comportamento correto também do discípulo, né? Não gostar disso. E ele fala, não, não, deixa comigo, tranquila. A mãe não se importa se a criança urina no seu colo. Ela vai tentar ensinar a criança a não urinar, né? Fala, olha, meu filho, perereu. Fala com o tempo, né? Troca a fralda e mais tarde ensina ela. Então ele fala, essa atitude é conhecida como misericórdia, né? Também não relevar essas coisas. O ignorante tem muitas concepções errôneas, tais como fé em karma kanda, uma inclinação ocasional à jnana, né, ao esse conhecimento que visa a liberação, a adoração à deidade com outros motivos, fé em yoga, indiferença em relação à companhia dos Vaishnavas puros, apego ao Varnashma e muitas outras coisas. Então, né, a pessoa que é ignorante, ela vai ter, às vezes, fé nessa coisa do karma, como a gente falou, né, de ajudar as pessoas a fazer caridade, achar que o trabalho material em si, ele é bom também, para Bhakti. Então, a gente vai ver muito essas coisas aqui, né? Uma vez eu estava distribuindo praçada também com os devotos e tudo, e é um grupo ali especial, e eu vi que eles estavam muito inclinados a isso também. Que o princípio, aqui eu moro numa região onde tem muito mendigo e tudo mais, e foi aqui perto. Então, as pessoas estavam muito inclinadas a isso, de querer ajudar em excesso nesse sentido, os mendigos. E todos nós somos homeless, né, em inglês. Homeless são os que não têm casa, literalmente, são os desabrigados. Inclusive, eu até estava comentando que uma pessoa veio, que a maioria era mendigo, né, pessoa de rua, morador de rua, e vem uma pessoa, que você vê que eu não morava na rua, né? Ela fala, isso é só para os mendigos. Eu falei, man, todo mundo está todo mundo mendigando aqui, ninguém tem casa aqui, né? Essa não é a nossa casa. Todo mundo aqui é homeless. Eu não estou na minha casa, né? Nossa casa é Goloka Vrindavan. Então, não é só para aquele tipo de pessoa, né? E nem se envolver ali nos dramas dessas pessoas, né? Ele está falando aqui, né? É uma inclinação ocasional à jnana, né? Esse conhecimento que visa a libertação, né? Meu Gurudev sempre falava que uma a característica principal disso é você querer parar de sofrer. Então, você procura Bhakti porque você não quer mais sofrer. Você entendeu o mecanismo do mundo e, consequentemente, você sabe que aqui não é um lugar muito agradável. E a gente está tentando sair desse mundo e não servir a Krishna. Né? Tudo bem, eu vou servir a Krishna, mas eu tenho ainda aquele motivo de, pô, você servir a Krishna, não vou sofrer mais. Né? Isso, você vê que as meninas, as golpes, elas falam, né, a Radharani, ela fala, eu tenho certeza que eu vou para o inferno, né, porque eu estou indo contra todo o Dharma, mas se eu der um prazer a Krishna, eu estou feliz. Fico no inferno eternamente. É óbvio que ela não vai. Né? E nem ninguém fica no inferno eternamente. E nem existe um inferno eterno nesse sentido. São regiões muito degradadas, que a gente pode ficar algum tempo, mas depois sai. Indiferença, eu estou indo tema por tema, que ele falou, né, que é interessante isso aqui. Indiferença à companhia dos Vaishnavas puros, né? Então, de repente, vem uma pessoa muito avançada
ou pura, né? E a gente meio que trata como uma ocasião, né, especial, mas a gente não aproveita ao máximo. A gente não tem ainda, a gente ainda não sabe a importância daquilo ali, que é um momento único ali, né? Então, eu me lembro disso. Na Gurudeva, eu falei, poxa, eu podia ter aproveitado muito mais, né? Podia ter. Mas, ignorante é assim mesmo, tem que pagar. A fé em yoga, não? Se achar que, de repente, se sentar assim, ficar aqui, vai melhorar sua bhakti, isso é bem interessante, que pode melhorar seu sadhana, né? Você ficar numa postura melhor, controlar a respiração na hora de cantar um mantra. Isso pode melhorar seu sadhana, né? A sua prática, mas não sua bhakti. Então, tem diferença entre sadhana, entre a prática, e bhakti. Nem todo mundo que faz sadhana, a maioria não está fazendo bhakti, né? Está fazendo as práticas, os angas de bhakti, mas não bhakti em si. Então, como a gente já falou aqui, o sadhana não leva bhakti, né? O sadhana chama a atenção do sadhu, e o sadhu é que vai te dar bhakti, né? Essa devoção, ela não depende, por isso que ele está falando que não depende de nada, né? Nem de cantar 30, 40, 50 voltas, não depende disso. Isso é bom, óbvio, mas isso não depende. Isso é uma forma, o sadhana atrai os grandes Vaishnavas. Você lembra aquele exemplo que eu dei? Que, na verdade, né, é Srila Gurudeva que deu, eu estou passando, ele dava o exemplo do náufrago que está naquela boia ali, e não só vê o oceano de um lado e do outro, e ele vê um amplo suplemento de, né, pistola, ele tem uma pistola sinalizadora, e ele começa a disparar, pá, 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 pá. Não é a pistola em si, né? Tem uma sutileza, assim, não é a pistola em si que vai tirar ele dali. A pistola é um sinal de que ele está precisando de ajuda. Então, vem aqueles helicópteros e vem o sinal e resgatam ele. Então, o sadhana é essa pistola sinalizadora. A gente está fazendo assim, Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Isso ainda não é puro, né? Ainda é uma ação que está com guna, né? Krishna, Krishna, fazem serviço, varrer o templo, vender livro, sei lá o quê, né? Tanto que tiveram pessoas que venderam milhares de livros e ficaram numa situação não muito agradável. Óbvio que se conta como sucrito, mas o sadhana não vai ser isso, né? Tô atirando. Aí os Vaishnavas, pela sua misericórdia, falam, caramba, esse cara quer ser salvo mesmo, ele quer, na analogia, né? E eles ficam, né, movidos por aquilo e te dão bhakti, porque eles têm bhakti. Então, bhakti gera bhakti. Bhaktaya sanjataya bhakti. Esse versinho fala, nessa parte desse verso, fala que bhakti gera bhakti. Nada gera bhakti além da própria bhakti, né? Ela não depende de nada. Nada disso que ele está falando. Não depende de nada. Então, ele continua. Apego a Varnashrama, né? Fico muito apegado, eu sou Brahmana, como tem na Índia essas histórias, eu sou Vaishya, eu sou Shudra, eu sou Sannyasa, eu sou aquilo ali, né? Mahaprabhu, o que ele fala? Kiba Shudra, Kiba Nyasa. A gente não é Shudra, não é Brahmana, nem nada, a gente é o quê? Servo de Krishna. Né? Então, ficar muito preso a esses títulos, essas coisas assim, não é legal. E muitas outras coisas que ele está falando assim, né? Contudo, continuando aqui, né? O Kanishta Adhikari pode rapidamente se tornar um Madhyama Adhikari quando essas concepções errôneas são dispersas pela boa companhia, né, pela misericórdia e as boas instruções. Em geral, vai receber dos Madhyamas. Né? Beleza, né? Todo mundo acompanhando. Quando tais pessoas começam
a adorar a deidade de Bhagavan, pode-se entender que elas lançaram a fundação de toda auspiciosidade, a palavra que a gente gosta muito também, né? Disso não há dúvida. Eles não têm a falha de aderir a falsas doutrinas, e por essa razão eles têm um verdadeiro essência, they have essence, não, na verdade, uma essênciazinha do verdadeiro Shraddha. A sua adoração à deidade não é como aquela dos Mayavadis, que não tem sequer um traço de Shraddha pela deidade, e que são ofensores aos pés de lótus de Sri Hari. Né? Então, como falamos, a gente sempre repete, que os Mayavadis também, né, os Advaitavadis, eles adoram a deidade, né? Eles têm práticas muito similares, por isso que muitas vezes o Bhakta confunde, o mais neófito, ele confunde, como a gente falou anteriormente, aqui foi dito anteriormente, que ele às vezes não sabe quem é quem, se aquela pessoa é Bhakta mesmo ou Advaitavadi. Então, eles adoram a deidade, às vezes até com mais requintes que a gente, porém a finalidade não é adorar Krishna, né? A finalidade, aquilo ali seria só um degrau, né? Então, não é bom para a gente. Ele continua aqui. É por isso que as palavras Shraddhaya e Rate, ou seja, ele adora com fé, foram usadas nesse shloka do Bhagavatam, que descreve os canistas Bhaktas. A filosofia Mayavada ensina que Bhagavan não tem forma, em que a deidade é simplesmente um ícone imaginário. Né? Para eles, isso é só para ajudar, por isso que eles consideram a gente os bebês dos Vedas, né? Porque a gente ainda precisa de imagem, para eles têm essa concepção, ainda precisa de uma forma, né? É legal, eles acham legal. Poxa, precisa de uma forma para adorar, estão muito apegados ainda à matéria, então por isso que eles têm essa forma, contam essas histórias. Um dia eles vão chegar ao momento em que não vão precisar mais disso, de forma nem nada, né? Eles vão ver que tudo é o uno. Né? E a gente pensa o contrário, né? É quase o contrário. Os Mayavadis fazem arranjos para os neófitos para adorar a deidade. Mas o que eles têm? Será que eles têm alguma fé nisso? Né? Existe uma diferença significante entre a adoração à deidade deles, né? E mesmo essa adoração das pessoas mais neófitas Vaishnavas. Então, mesmo que o cara seja super novato, né, iniciante, esse é o grande diferencial dele. Por, entre aspas, pior que ele seja, né, ele é melhor que um Mayavadi que, de repente, controla até os seus sentidos. Né? Isso é muito interessante. Ao mesmo que o cara controla os seus sentidos, né, tem uns Mayavadis poderosos, mas é melhor um canista, que ele tem um pouco de fé. Né? Ele sabe que aquela deidade, mesmo que ele não... Ele tem, intelectualmente, ele sabe que aquilo que Deus tem uma forma, que ele não vai virar Deus, essa história. Então, isso é muito legal. Então, mesmo a pessoa mais fraquinha, mais noviça, que entendeu isso, é superior ao Mayavadi que tenha controlado os sentidos. Isso é muito legal, né? Porque ele adora um pouquinho a Rishikesha, que é o nome de Krishna, que é aquele que controla os sentidos de todos. Então, ele, de alguma forma ou outra, ele tem os seus sentidos nesse ponto controlado por Rishikesha, que adora o sentido de tudo. Não confundir com Rishikesha, que é a cidade. Então, Kanishta de cara, esses Vaishnavas novatos, né, adora a deidade com fé, né, sabendo que Bhagavan possui formas e atributos, enquanto os Mayavadis acreditam que Bhagavan não tem forma ou atributos, e que a deidade é, portanto, algo imaginário, é uma coisa temporária. Esse é o diferencial. Os neófitos não são culpados, né, da ofensa de Mayavada. E
É por isso que eles são aceitos como Prakrita Vaishnavas, como a gente falou, né? Vaishnavas materialistas. Embora eles não possuam nenhuma outra característica Vaishnava. É nisso onde o o Vaishnavismo é encontrado. Por força dessa única qualidade e pela misericórdia dos sábios, eles certamente ficarão, gradualmente serão elevados. É interessante, né? Então, olha que os Vaishnavas, os sábios, eles veem essa coisinha e puxam. Ele tem essa coisinha que é muito ainda, e eles vêm e pegam aquela coisinha e vão puxando. Diz que os Vaishnavas têm os olhos muito especiais, e você pode ter 99,9% de falha, mas eles veem aquele 0,01% de qualidade, né? Diz ainda que próprio Nityananda Prabhu, ele dava qualidade. Ele não encontrava qualidade, então vou dar. É super, hiper, duper, aí sim, né? Super misericordioso. Fala, pô, o cara não tem nada. Mas eu vou dar, então, um pouco para ele. Os Madhyamadikaris, Vaishnavas, né, eu lembrei da Jagai Madai, né, que quando o Nityananda Prabhu ele é cortado, né? Madai que joga um caco de um pote de barro na testa dele, né? Então, eles não tinham nenhuma qualidade. Nityananda Prabhu ele foi lá e deu um jeito daquela qualidade que mais tarde Jagai ele fala, olha, desculpa, Madai fala assim, ó, meu irmão não jogou, né? A proximidade de Nityananda Prabhu faz com que um dos irmãos ele fala, não, olha, ele não é culpado, eu que joguei esse caco. E nisso a Nityananda vai entrando. Então os Vaishnavas são como água, né? Essas ondas de prema, você vê que a água, qualquer fissurazinha, ela vai entrando. Ela vai entrando, vai tomando conta. Então, graças a Deus que os Vaishnavas são assim. Senão a gente estava errado. Nunca me lembrei. Ok. Os Madhyama Adhikaris, Vaishnavas, têm que ser genuinamente misericordiosos a tais pessoas, né? E por isso, a adoração dos Bhaktas neófitos da deidade e seu cantado Harinama facilmente vão levantá-los do estágio de abassa, né, de uma sombra, até o estágio puro. Me lembro que o Gurudeva foi uma deidade que ele orou para essa deidade, falando assim, por favor, aceita qualquer coisa deles, assim, né? Lá Prabhupada também, né? Por favor, ele orava, aceita as coisinhas que esse pessoal está fazendo aqui, né? Por favor, né? Isso é super legal, né? Então, Krishna aceitava por causa dele, né? Por causa deles. Eles pedem para Krishna aceite, né? Fala, por favor, esses caras são meio doidos. Ele não fala assim, claro. Mas aceita, né? Aceita o que eles derem, né? Mesmo com as falhas dele. É muito legal, né? A quarta, então a gente já falou né, das três, a quarta característica do Madhyama, do intermediário, é negligenciar aqueles que são inimigos, né, à causa, aos Vaishnavas. Aqui a gente tem que definir, né, o que é a inimizade. Ele vai falar de algumas coisas. Inimizade, ele usa a palavra dvesha. Dvesha é meio, né, repugnância, hostilidade. Dvesha é uma atitude particular que também é conhecido como matsarata, quer dizer inveja. Inclusive, matsarata vem de matsa, peixe. Por isso que o peixe grande como sempre o peixe menor. Matsarata. E que é exatamente o oposto do amor, né? A inveja é o oposto do amor. A inveja quer tirar e o amor quer dar, né? Bhagavan é o único objeto de amor.
E doesha é a atitude que é diretamente oposta a amá-lo. Existem 5 diferentes tipos de doesha. A ausência de fé em Deus, em Ishvara, né? Você não tem fé nenhuma nele. A crença que Ishvara não é nada mais do que uma potência natural que gera que dá resultados à sua ação. E a fé que Ishvara não tem uma forma particular, terceira, né? E também a crença de que as jivas não são eternamente subordinadas a Ishvara e a ausência de misericórdia. Então, esses são 5, ele está falando que 5 doeshas, ou seja, 5 tipos de posição avessa, né? Inimiga, hostis. Indivíduos cujos corações estão contaminados por essas atitudes de inimizade estão absolutamente carentes, né, de Shuddha Bhakti. Eles não têm nem mesmo Prakrita Bhakti, né, aquela devoção materialista, né, essa devoção bem rudimentar, e que é representada pela adoração dos Bhaktas neófitos à deidade, né? Os 5 tipos de inimizades são encontradas e coexistem com o apego ao desfrute material. Legal isso aqui, né? Então, isso aí tudo, né, coexiste com esse apego material, claro, né? Algumas vezes, o terceiro e quarto tipo de inimizade levam a uma forma extrema de ascetismo e aversão ao mundo, que culmina na autoaniquilação. É muito interessante isso aqui. Então, a gente vai ver o terceiro e quarto, né? Então, qual é o terceiro aqui? Opa, deixa eu botar aqui. A crença de que Ishvara não tem uma forma particular, e a quarta é a crença de que as divas não são subordinadas eternamente a Ishvara. Então, o que ele fala? Isso que esses 2 tipos de sentimentos, olha, podem levar a uma forma extrema de ascetismo. Todo mundo sabe que é um asceta, né? Um asceta é um eremita, um renunciado. Né? E o que mais que ele fala aqui? E uma aversão ao mundo, que vai culminar numa autoaniquilação, que é o princípio do nirvana, do niilismo. É bem legal isso aqui. Ou seja, se você não acredita que Deus tem uma forma, é a própria mayavadismo, né? Então, inclusive, é um arquétipo que a gente vê do oriental, né? A renúncia de vendo os filmes e tudo, aqueles orientais, aquele pessoal em posição de lótus, né? Magro, não pensando em nada, não fazendo nada e tolerando qualquer coisa. Nos filmes, né? Até o pequeno Buda, você vê ele ali completamente impávido, né? Sem qualquer coisa, sem se perturbar com nada. Isso é o quê? Devido a você não acreditar em Deus que tem uma forma e que nós não somos subordinados a Ele, que a diva não é subordinada a Ele. Ou seja, você é o dono da sua ação, porque, na verdade, se não tem forma, não tem nem Ele, para eu me subordinar a Ele. E tem várias formas disso, mais sutis, né? Especialmente hoje em dia, de ver nesses livros de autoajuda, que vende para rodo, você vê essa coisa que você que faz o seu destino, né? O que você pensa, né? Mentalizações, não, eu tenho isso, eu sou aquilo, eu já sou, né? Isso são corruptelas desse pensamento filosófico Advaitavadi, que é uma praga que se espalha por todo o planeta, né? Acho que por outros planetas também.
que é uma praga em Kali Yuga, né? Essa coisa do Advaitavadi é uma praga, e ele vem ou de forma muito organizada, como os sábios do Oriente em geral, ou de uma forma já meio misturada na forma desse New Age, desse conceito mais New Age, de você conseguir fazer as coisas por si mesmo, né? Eu sou luz, eu sou ramo, I am, sou eu, sou eu. Ou da forma mais materialista ainda, como nesse do self-made man, American self-made man, né? De que você consegue fazer as coisas por si mesmo, você não depende de ninguém, é o seu poder mental que vai conseguir aquilo, né? O seu mindset, os coaches falam isso, você tem que adquirir um novo mindset, né? Tem mindset de pobreza, não tem mindset de saúde, eu gero prosperidade, né? Eles fazem os encontros e choram, tem uma catarse, né? E tudo isso é uma característica desse pensamento Mayavadi, né? Que domina praticamente o mundo, né? A gente tem que ficar muito atento a essas coisinhas, essas sutilezas, né? É bem legal. Então ele fala que isso, né? E que leva à autoaniquilação, né? Que é justamente eu sou todo sou eu, tudo é nada, nada é nada e nada é tudo. Essas coisinhas. A gente vai ver. Nos filmes, romances, a gente vai ver muito isso. Isso se reflete muito, né, na nossa cultura, de uma forma, às vezes, imperceptível. Então, esse continua. Isso é visto nas vidas dos sannyas mayavadis, né? Nessa coisa de se isolar, ficar completamente isolado, para não ter contato com nada. É diferente tem Vaishnavas que são isolados, mas estão cantando Harinam, ou então eles estão meditando nos passatempos de Krishna. É diferente. Não é aquela pessoa que se isola porque ela não quer contato com nada, porque ela não quer nenhum estímulo dos sentidos. Ela não quer ver ninguém, não quer ver nada, que entra numa gruta escura e, né, quer se auto-aniquilar. Então ele continua, né? Como é que os Shuddha-bhaktas se comportam com tais pessoas, né? Esse tipo de pessoa que, na verdade, é contrária a Bhakti. É seu dever evitá-los. A palavra upeksha quer dizer negligenciar, né? Iksha é ver, né? Não vê-los por perto, na verdade. A palavra upeksha, negligenciar, não implica que uma pessoa deve abandonar, isso é interessante, os seus tratos sociais que são normais entre seres humanos. Então, essa negligência, quando fala, não quer dizer que você vai se isolar. Tanto que ele nem pode, né? Nem pode se isolar, porque, especialmente, quando a pessoa trabalha, especialmente nos nossos dias. Antigamente, né, os sábios iam para a floresta, não tem quase nem floresta hoje em dia. Acaba de ser morto lá por um bicho, sei lá, ficar doente, você não vai ganhar nada, né? Então, é bem interessante que o Mahaprabhu traz essa coisa muito prática para o dia a dia, né? Os Goswamis, óbvio, né? Os Vaishnavas, eles vêm sempre tempo, lugar e circunstância, então eles vão adaptando aquilo ali, sem perder a essência. Então, isso é muito para a gente também, né? A pessoa que é casada, ou não é, ou mora fora, tem seu emprego, não é um monge, o próprio monge, né? Ele não pode deixar de ter um contato com outras pessoas, não dá isso, né? Então, ele fala que esse pessoal que você não deve, né? Para Buda, qual é a diferença entre o Buda do budismo e o Buda que a tradição Vaishnava, né? Quem puder ler, tem um livro Além do Nirvana, que é muito interessante, que é do Guru do meu Guru, que ele explica bem detalhadamente tudo isso, né? Você lembra que a gente falou aqui que ele fez uma pergunta, né, o Lokanath, que o Buda original não é
o Gautama. A gente acho que já falou disso, mas repetimos. O Gautama, esse Buda aqui dos filmes, o Pequeno Buda, né? Esse filme que a gente vê esse príncipe que veio 800, mais ou menos 800 antes de Cristo, né? Então, meu Parangurudeva, né, que é Bhaktiprajnana Keshava Goswami Maharaj, ele escreve esse livro e ele vai, interessante, eu sempre lembro dessa passagem, acho bacana, que ele vai numa biblioteca, diz que era uma biblioteca maravilhosa, em Varanasi. E a gente sabe que Varanasi é a capital do Advaitavadi. E lá ele lê, inclusive, agora eu não me lembro, acho que era essa biblioteca pertencia a um templo que era budista, mas quem tomava conta era um Advaitavadi, era um Shankarite, né, um seguidor de Shankara, ao contrário. Acho que era assim, não me lembro agora. Mas ele está estranho, ele falou, como é que é isso, né? Porque, na verdade, Shankara, que é o pai da filosofia Mayavadi, entre aspas, da atualidade, ele brigava com os budistas, ele sempre refutava, ele viajou, na verdade, a Índia toda refutando a filosofia budista, mas elas são extremamente similares. Então, quando ele está nessa biblioteca, né, ele leu um livro, se não me engano, Lalita Vistara, o próprio livro budista, que fala do Buda primordial, que é o Adi Buda. Adi quer dizer, né, primordial. Não tem aquela Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Adi Purusha quer dizer que ele é o primordial, né? E ele vê que, na verdade, o Adi, né, Buda, ele vem aproximadamente 1000 anos antes do Gautama, né? Então, o Gautama, esse príncipe que tem aquela história, e ele, né, o pai dele não queria que ele saísse do palácio, porque tinha uma previsão lá de um astrólogo, sei lá o quê, que assim que ele saísse do palácio, ele ia virar um renunciado, perder o pão doce, né? E quando ele sabe que ele vive naquela redoma, e quando ele sai, ele vê as misérias do mundo, né, a doença e tudo que ele desconhecia, e ele resolve sair do palácio e procurar a causa de tudo aquilo ali, por que tudo aquilo ali, e aí ele, olha que interessante, né? Ele não tem guru, é bem esse Buda, ele não tem guru. Ele, pelo próprio processo dele, que a gente já falou aqui, que é o processo ascendente, ele chega a essa conclusão de que, né, tudo isso aqui é ilusório, né, que o mundo material ele é feito de sofrimento, e tudo isso aqui é ilusório, nada existe. Isso só é o solipsismo. Os ocidentais também, mais tarde, têm essa ideia do solipsismo, que tudo só existe porque eu tenho alguém para ver. Ou seja, se eu vejo isso, então aquilo ali existe. Mas se eu deixo de existir, tudo deixa de existir, porque o objeto em si depende de mim. O Descartes tem algo a ver com isso também, né? Então, né, eu penso, logo sou, na verdade, isso que quando ele fala, né, logo existe, é sou, logo sou. Então, esse Buda, né, que na verdade Buda é um título, não é o Buda original. Inclusive, se vocês lerem no primeiro canto do Bhagavata, quando tem a lista, você lembra que tem uma lista de vários avataras? Aí tem Buda Avatara. Se vocês compararem o local de nascimento, o nome do pai, da mãe, ele não vai bater com a descrição do Bhagavatam. Ele não bate. É similar, a filosofia é similar nesse sentido, mas não bate, né? Então, quem quiser ir, vai no Bhagavatam. No primeiro canto, eu não me lembro agora, mas é a descrição dos 24 avataras, uma coisa. Você vai ver que está lá a mãe diferente, o nome diferente, né, que não é o mesmo Buda. Então, ele perguntou a diferença, né, todo esse prolegômeno aqui, eu estou falando, a diferença entre o Buda Vaishnava, digamos assim, né, porque se o Buda é uma expansão de Vishnu, então, como é que ele pode ser Mayavadi? Não existe isso.
seu próprio Vishnu, seu próprio Deus. Não dá. Então, diz que o Buda ele veio para fazer com que as pessoas que eram avessas aos Vedas, né, que o budismo ele meio que quase que varre os Vedas da Índia, adorarem a ele, que é a própria origem do Veda. Ele fez um truque, né? Ele falou, olha, vocês não adorem o Veda, adorem a mim. Então ele acabava adorando quem? O próprio Vishnu, que é o Senhor do Veda. Vedasta Chai Sarvam Eva Vedyaha, que diz na Gita, né, que a meta do Veda é me adorar. Então ele fez um truque, um embuste lá com essas pessoas. Já o outro é um filósofo, né, o Buda que a gente conhece, o Gautama, ele é um filósofo nihilista. Né? Nihilista, todo mundo sabe que ele não acredita em nada, para ele não existe nada, que é muito louco isso, porque a própria afirmação dele também não é nada, né? É o paradoxo do nihilismo, assim. Muito louco, né? Ele é uma loucura. Ou seja, não acredito em nada, nada existe, nem a minha afirmação existe, então quem está afirmando que nada existe, já que eu mesmo não existo? Como eu sempre repito aqui, Srila Prabhupada dizia que é um cachorro correndo atrás do rabo. É uma mera elucubração mental que vai levar, como ele falou, à autoaniquilação, que é o que a gente encontra hoje em dia, né? Vão aniquilar o ego, eu sou, aquela historiada toda que eu já falei. Né? Espero que tenha respondido. 7h25. Então, vamos lá. Onde a gente parou? O Peksha, ok. Então, ele está falando que não é para ficar nessa isolado. Inclusive, a filosofia de Mahaprabhu é de propagação, né, de contato com as pessoas para distribuir isso, que é super interessante. O Vaishnava mesmo, ele não está interessado só nele, né, só dele se dar bem, né, nesse sentido, se dar bem, meio forte. Mas não é só que ele aflore esse amor. Isso, por um lado, pode ser um pouco perigoso para uma pessoa muito jovem não, neófita, muito, porque ela pode tentar empurrar isso. Não? Então, se você reparar, muitas filosofias que se aproximam mais do pessoal, elas têm, às vezes, uma tendência ao fanatismo. Né? Então, também é uma coisa que a gente deve reparar. As impessoais, elas não estão muito preocupadas em propagar, porque elas sabem que tudo é uno e pererel. Então, elas não têm muito essa característica fanática. Né? Não é a coisa em si, é como você vê, né? Esse fanatismo, ele não é da filosofia, mas de como as pessoas se aproximam. Então, quem são os muito fanáticos, né? Aqueles Shankara, manifestação Shiva, veio para abrir caminho, afastando o budismo, é isso aí. Então, as pessoas que têm esse tipo de filosofia um pouco mais pessoal, elas têm essa coisa de que elas têm que levar aquilo para os outros. E pode dar ao contrário, né? A pessoa quer empurrar, que é o fanatismo, é isso, né? Você querer empurrar a goela abaixo essa filosofia. Então, a gente vai ver muito isso nas religiões abramânicas, que vem de Abraão, que elas têm um cunho ainda mais pessoal, né? E um pouco vaishnavismo aqui, mal entendido. Né? Então, eles se acham como assim, pessoas que devem salvar os outros. Né? O impersonalismo fala, não, está todo mundo meio salvo já, todo mundo é Brahman, toda essa coisa. Então, eu vou ensinar através do silêncio, da não atitude, né? Então, são características interessantes que com o tempo a gente vai vendo, né? É bem interessante. É um truque de Kali Maharaj. A gente tem que ficar atento para não cair nos truques de Kali Maharaj. Ok.
Ok. Então, ele está falando que não deve abandonar, né? E isso também não significa que a pessoa deve falhar em aliviar a dificuldade da pessoa inimiga se ela cai nessa condição desastrosa. Os Vaishnavas, grihastas, né, os casados que têm família, permanecem dentro da sociedade. Então, eles têm muitos tipos de relacionamentos. Por exemplo, com parentes, né, por meio do casamento, essa coisa toda, e com outros através de tratos comerciais, por meio da manter a propriedade, tomar conta de animais, né? Então, por meio do mitigar o sofrimento dos outros, né? Assim como a sua posição como cidadão do Estado. Então, em especial os Grihastha Vaishnavas, que vão ser a maioria, eles não podem abandonar tudo, isso é besteira, né? Não tem nada a ver. Então, eles têm várias coisas, especialmente lembrando que também ele está falando aqui da Índia, né, tem vários compromissos sociais. Aqui não, né? Mas no Ocidente, o próprio religioso ele tem compromissos sociais também, né? Ele tem que ter passaporte, né, tudo aquilo. Lembrando que isso é mais antigo, então, especialmente coisa da Índia. Encontrei, inclusive, pessoas assim, mais supostamente renunciados na Índia, eles não têm certidão de nascimento, não têm passaporte. Eu encontrei um que ele nem sabia a idade dele exata. A pessoa não sabe a idade, ele não contou aquilo ali, né? E eles vivem assim, né? Perambulando pelos lugares sagrados, comendo aqui e acolá. Eles não têm registro, né? Não têm um registro civil, né? Estão em outra história. É óbvio que nem todos são sábios, né? Mas é isso aí. Essas diferentes... Peço licença. Ok, Neida, Radhe, Radhe. Essas diferentes relações sociais levam a gente a ter conexão com pessoas que são avessas àquilo ali, né? E evitá-los não significa que a gente deve abandoná-los de vez. Uma pessoa está obrigada aqueles affairs, né, aqueles relacionamentos das rotinas diárias, e interage com pessoas que são indiferentes a Ishvara. Porém, uma pessoa não deve ficar na companhia deles quando se refere aos assuntos espirituais. Isso é bem legal também, especialmente para a gente, né? Que a maioria aqui não é monge. Você lidar com essas pessoas, mas não entrar nesse quesito, né? Nesse assunto espiritual. Por quê? Porque o que acontece? Pessoas não acreditam, não querem ouvir, só vão falar mal daquilo. Para que isso, né? Então, você lida no trato material ali, né? Lida bem, trata todo mundo bem, claro, e não toca nesses assuntos, se a pessoa não quer, não gosta daquilo. Diferente dos que eles chamam inocentes, né? Poxa, que legal. Pô, como é que é isso aí? Mesmo que ela não queira nada, mas é assim, não sei o que lá, né? Legal. Né? Então, com o tempo, com a prática, a gente vai vendo, vai tendo uma certa sensibilidade de saber qual é a pessoa que pode ouvir, né? Poxa, a pessoa é legal, ela gosta de ouvir, mas também não vou impregnar, às vezes, como se aquela coisa do fanático, né? Fala, e aí fala também do trabalho de vez em quando, e faz com que aquela pessoa ela fique curiosa daquilo ali, ou não, às vezes não está, é uma curiosidade temporária, tá bom também, né? Não falou mal, tá bom, já falou um pouco de Cristo, leva para assada para aí. Tranquilo também, né? A gente não muda ninguém, a gente não consegue nem mudar a gente. Então, alguns membros da nossa própria família podem adquirir uma natureza maliciosa, né, como resultado das suas atividades pecaminosas passadas. Devemos abandonar tais pessoas? Ele fala, certamente não. Devemos lidar com eles sem apego, na medida em que esses assuntos
materiais surgem, né? Mas não devemos ficar na companhia deles, né? Entrar nesses temas espirituais, né? Então, minha irmã é bem ateistona, né? Eu estava com um amigo meu que é Vaishnava, e ele começou meio que, realmente, eu já fiquei um pouco incomodado a pregar, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto dessa palavra, e ela já ficou incomodada, né? Aí depois, quando ele parou, não sei o que, ela falou, pô, o cara vem pregar para mim, pregar mesmo, né? Teria que ser uma abordagem diferente ali com ela. Cada pessoa tem uma abordagem diferente, né? Eu já pensei em outra abordagem com ela. Ou não também, minha irmã, Maribel. Então ela já ficou incomodada, já, né, uma coisa assim, que já trouxe uma imagem negativa daquilo ali. Podendo você ter uma abordagem diferente e a pessoa ficar, não, realmente, eu não acredito nisso, mas é interessante, ou não, mas realmente é um ponto de vista que tem a ver, mas eu não concordo. É diferente da pessoa criar uma certa inimizade, né, se afastar mais. Então, às vezes, numa boa intenção, você até afasta mais, né, quando poderia chegar e falar, pô, ateísta, tudo bem, então ateísta afirma que Deus não existe. Qual a diferença entre ateísta e agnóstico? Se você afirma que Deus não existe, você está indo contra uma característica do próprio Deus, mesmo que você não acredite, né? Porque mesmo ateísta, ele tem uma concepção de Deus, mesmo que ele não acredite, mas a concepção básica de Deus é que ele é onisciente, onipresente. Então, se você afirma que Deus não existe, você está afirmando que você é onisciente, né? Mesmo que não acredite, mas esse é o conceito de Deus, quer você acredite ou não. Então, pode deixar a pessoa um pouco mais, até mais pensativa sobre aquele assunto, né? E não, porque a Bhagavad Gita, ela não tem erro, ela é espiritual, não é uma coisa material. Não é isso que vai atingir, né? A não ser que você seja muito puro. Enfim, mas essa história, né? Para que você vai lidar com uma pessoa que talvez já está com essa propensão a negar tudo aquilo? Haribol, né? Dá passado. Seja uma pessoa educada, fala, pô, esse cara tem uma filosofia muito maluca, mas é gente boa, eu gostei dele. Então já tem uma apreciação por aquilo ali. É uma coisa séria. É uma coisa séria. Então tem que ter esse joguinho de cintura, né? Mas então não fala nada. O peksha, se vemos, o peksha quer dizer negligenciar, o peksha deve ser aplicado a esse respeito. A companhia espiritual significa encontrar-se com o propósito do avanço espiritual, discutir temas sobre a verdade eterna e servir, né, um ao outro e servir a outrens, né, no sentido de despertar esses sentimentos devocionais. O peksha, negligência, significa evitar a companhia das pessoas cujas esse tipo de troca é impossível. Sacou? Então, você negligenciar, evitar, isso não vai rolar essa troca. Então, maribou, deixa para lá. Faz o que tem que fazer de acordo com as etiquetas mundanas, né? Respeita bem, faz seu trabalho e vai para casa. Quando uma pessoa inimiga, né, que adotou uma opinião que discorda, inconsistente, glorifica a Shuddha Bhakti, desculpa, quando uma pessoa que é inimiga, né, que adotou uma posição assim, ouve a glorificação de Shuddha Bhakti ou das instruções virtuosas a respeito de Bhakti, ela vai retrucar, né, com algum argumento fútil que não é benéfico. Olha que interessante, nem para ela, nem para você. Então, de repente, essas coisas, né, vão ser ruins para ela, porque aquilo ela poderia não
ter falado nada de ruim sobre Bhakti, sobre os Bhaktas, não. Pelo menos ela não falou nada. E aí vai ser ruim para ela, porque ela vai repetir uma coisa que ela tem, mas está meio dormente aí naquele momento, e você ainda vai ouvir aquilo ali. Então, ninguém ganha. Então, Radhe Radhe, dá prasada. Srila Prabhupada falou que não é a filosofia que vai conquistar o mundo, é o samosa, aquele pastel ainda. É que é prasada. Quase todo mundo gosta de prasada, né? Então, é, é o ideal, né? A pessoa tá comendo assim, está ocupando a boca, não está falando besteira, a gente não está ouvindo besteira, né? Ainda está se purificando, está honrando prasada. Então, devemos evitar tais argumentos infrutíferos e interagir com pessoas, né? A não ser que seja para o básico, né? Aquele básico desse contato social. Olha, devemos... Uma pessoa pode pensar que devemos incluir as pessoas inimigas entre os ignorantes e, portanto, conceder misericórdia a eles. Porém, se uma pessoa faz isso, ele não vai ajudá-los e somente vai prejudicar a si mesmo, é o que a gente falou, né? Então, às vezes, a gente confunde o ignorante com uma pessoa que não gosta daquilo ali, né? Uma pessoa deve ser benevolente, porém, com cuidado, com cautela. Muito legal isso aqui, né? Lembrando que Bhaktivinoda Thakura, né, ele tinha 11 filhos, né? Sempre me lembro se eram 11 ou 13, mas são 11 filhos. E ele lidava com tudo, ele era um exemplo vivo disso, né? Ele trabalhava, era magistrado, então ele tinha que lidar com muita gente, com os ingleses, que eram os invasores e tudo mais, e ele fazia isso com maestria. E ele está passando tudo isso, né? Bem legal isso aqui. Os Madhyamadikaris Shuddhabhaktas devem certamente seguir essas 4 instruções. Se eles negligenciam fazer isso de qualquer forma, eles se tornam culpados de comportarem-se de modo inapropriado e, portanto, falem fazer aquilo pelo qual eles seriam qualificados a fazer. Isso é considerado uma falha bem séria. E ele explica isso no 11:21:2 do Srimad Bhagavatam. Fala assim: para estar firmemente estabelecido nos deveres que uma pessoa está autorizada a realizar, é uma boa qualidade, né? Ficar firme naquilo que você é qualificado ali a fazer. Enquanto falhar em fazer isso, é uma grande falha. Ah, em inglês é redundante. É um grande defeito. Boas qualidades e falhas são são referentes dessa forma, né? Então a gente deve entender boa qualidade e falha de acordo com isso. Você tem que fazer o seu dever, que é o Varnashram Dharma, né? Você tem que fazer o que você é qualificado a fazer. Mas se você realmente é qualificado, isso vai ocorrer naturalmente. Em outras palavras, boas qualidades e falhas são determinadas de acordo com a sua elegibilidade e não por outro critério. De acordo com Shastras, o Madhyamadikari, né, Bhaktas, devem desenvolver prema, amor por Krishna e amizade com os Bhaktas puros. Ele deve ser misericordioso com os ignorantes e negligenciar os que são avessos. O grau de amizade que um Madhyama estabelece com outros devotos deve estar de acordo com o grau do avanço deles em Bhakti. O grau de misericórdia que ele concede aos ignorantes depende do grau de sinceridade ou tolice deles, né? E a extensão que ele negligencia as pessoas avessas depende do seu grau de inimizade, né? Então, tudo vai depender da extensão dessas características de cada um. O Madhyama Bhakta
considera todas essas coisas enquanto ele interage com outros nos assuntos espirituais. Os assuntos materiais devem ser conduzidos de uma forma direta, né? Porém, também devem sempre ser realizados com consideração do benefício espiritual máximo. Muito legal isso aqui, né? Então, apesar de você estar tendo um contato, um relacionamento material, olha só, também você deve realizar se isso pode ser benéfico para você, ou para outrem também, né? Você pode conduzir, de repente, uma coisa, falando de um assunto material, deixa eu ver se dá um exemplo aqui, de repente você pode estar falando de, ok, eu tomo conta da loja lá do templo e está tendo uma infiltração. Vassana Nandini, Radhe. Ih, eu estou me excedendo? 7h44. Está tendo uma infiltração lá na loja do templo. Aí eu posso começar a conversar. Tem um conhecido que ele mexe com isso. Pedreiro, sei lá o quê. Bombeiro, né? Aí mexe com isso. E a gente começa a falar sobre esse assunto. Mas esse assunto é material, né? Assim, consertar cano, sei lá o quê. Mas eu posso trazer, você não quer ir lá no templo? Ver lá o negócio, como é que tá, pereréu. Aí, de repente, o cara vê e tudo, e isso, ou seja, eu trouxe ele naquele assunto para uma coisa que vai ajudar o templo, vai ter um contato, de repente vê a deidade, pereréu, não quer saber de nada. Não, o motivo dele é consertar aquilo e ganhar um trocadinho. Aí vem um trocadão, às vezes. Então, a gente traz isso para a coisa, para o espiritual, né? Então, é benéfico para ele, para você, beleza? Exemplo, achei aqui na hora. Vamos ler mais um pouquinho. Aqui. Eu estou vendo aqui, de Jalang Devidasa tem um desenho, uma figura que Krishna com bigode. Isso não tem não, hein? Krishna está deitado com uma menina aqui com bigode. Krishna nunca tem bigode. Enfim. Nessa hora, isso é legal, um residente de Bharagati, chamado Nityananda Dasa, interrompeu, dizendo assim, qual é o comportamento dos Uttama Bhaktas? Então, ele estava falou dos canistas, Madhyamas, e agora dos Uttamas, né, teoricamente. Assim, um pouco espantado, levemente espantado, o Babaji Mahashaya falou assim, irmão, isso é legal, você tem uma pergunta que eu sou, assim, já na prontidão de responder. Deixe-me terminar o que eu tenho que dizer. Eu sou um homem já velho e minha memória está falhando. Se o tema muda de forma abrupta, eu vou esquecer o que eu estava dizendo. Babaji era estrito, aí já o narrador, né? Babaji era muito estrito. Embora ele nunca encontrasse falha em ninguém, ele era muito rápido em responder qualquer coisa que tivesse sido inapropriada. Todos ficaram assim atônitos ao ouvir suas palavras. Novamente ele ofereceu pranama a Nityananda Prabhu aos pés daquela árvore banyan e retornou a falar. Olha que bacana, sutileza, Bhaktivinoda Thakur é fera, né? Então, ele estava falando, ele estava no seu discurso, e esse rapaz interrompeu, o Nityananda interrompeu ele, né? Ele não esperou, né? Ele estava um pouco ávido, não esperou o Babaji Mahashaya completar seu pensamento, e o Babaji Mahashaya dá assim, um tapa de luva de pelica, digamos assim, né? Que fala assim, olha que legal, ele já vai entrar nas características de Uttama, e ele já dá uma característica de Uttama. Bhaktivinoda Thakur já
né, o Babaji Maharashai, pela atitude dele, né, pelo que a gente está escrevendo aqui, a gente já vê que ele é o Tama, Babaji. Vou de novo, né? Que ele fala, qual é a característica de um comportamento? Então, ele fala que, né, ele já instrui o outro, né, a não parar ele... só que ele não culpa o outro, ele fala que ele é um velho, né, e que ele falha, mas, na verdade, ele não tem essa falha aqui, né, de esquecer, ele estava sabendo, só que ele põe mais ou menos como, não, eu que sou velho, eu tenho que ter tempo, a culpa não é sua, né, sacou? Então, e depois ele fala, né, ele é muito estrito, ele nunca encontrava falha em ninguém. Então, ele não acha que a falha é do outro, a falha é dele. Muito legal, essa sutileza aqui, né? E ele retoma o assunto como ele começou ali. Você lembra? Quando ele começa a responder, ele presta reverência a essa árvore onde Nityananda teve, a Banyan. E ele retoma aquilo ali também, dando etiqueta, e mais tarde a gente vai ver como isso vai acontecer e quem é o Tama, quem é o Madhyama nessa conversa, que é bem legal. A gente vai parando por aqui, já 7h49, tem gente que tem que trabalhar, lembrando de novo que hoje é Ekadashi, um dia muito especial, né? E, por favor, quem puder adquirir o Jivadharma, é sempre legal ficar lendo, para ficar, como de semana em semana, é um tempo um tanto quanto longo, é sempre interessante a gente ler antes, né, porque é muito especial, né, essa literatura é muito especial. A gente vai ver que nos dealings, nos relacionamentos deles, eles já vão ensinando, né? É bem legal. Existe assim uma redundância positiva. Aí quem puder adquirir o Jivadharma, tem PDF, uma coisa assim, é bem interessante. Prabhu, a gente tem uma edição aqui, comentada por Maharaj, em português. Ela não está tão boa a tradução, mas vale. Uhum. E essa aqui, ela está sendo vendida onde? Eu acho que não tem mais, foram 600 cópias, se eu não me engano, que foram feitas há muito tempo e só se alguém desistir, querer vender, mas já acabaram. Porém, eu ouvi boatos, rumores, que o Mahakala está traduzindo, e o Mahakala traduz bem melhor, né? Essa tradução aí teve muita mão, muita gente mexeu, aí não ficou tão boa, né? Mas está valendo. Mas parece que o Mahakala, eu já ouvi boatos, inclusive eu acho que eu vou até semana que vem falar com ele, vou lá no seu Kutira, eu vou até perguntar essas coisas, mas creio não, ele já está, acho que ele está até lendo o Jivadharma, eu acho que da própria tradução dele, né, que é mais legal. Mas para quem não tem, tá boa essa aí também dá para conhecer bastante. O negócio é tão bom, que mesmo que tiver algumas falhinhas, ajuda, né? Mas é interessante. Então é isso. Obrigado, Prabhu. Nada, eu que agradeço. Tem o Lincoln, Ananta Krishnadasa, Luciana Jalang, Mani Manjari, Jai Prabhu, Hare Daniel Krishna. Silveira. Radhe. É isso aí. Bom dia a todos. Virado. Igualmente. Bom dia, Krishna.